Oi, turma, tudo bom? Vamos aqui continuar nossas questões sobre dilatação agora. Primeira questão. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação do ferro, certo? Então aqui, ó, o coeficiente de dilatação é o alfa, né? Do alumínio, ele está dizendo que é 2 vezes o alfa do ferro, certo? A figura mostra duas peças onde um anel feito de um desses metais envolve o disco feito do outro. A temperatura ambiente e os discos são presos, né, aos anéis. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que... Então assim, turma, nós vimos aqui, né, nesse, né, anel de ferro, no caso aqui, disco, né, esse disco de ferro com esse anel de alumínio. Nós vimos, né, a dilatação do sólido oco, né, em que, né, esse, né, orifício aqui do alumínio, ele se dilata como se fosse, né, preenchido com alumínio. Então, é como se esse orifício de alumínio fosse, né, um disco feito de alumínio, certo? Então, eu tenho, né, o disco feito de alumínio, né, ali do orifício, e o disco feito de ferro, certo? Quem vai se dilatar mais, né? No caso, dilatação, ΔL, né? É alfa vezes comprimento inicial vezes a variação da temperatura. No caso, eles vão sofrer, né, a mesma temperatura, a variação da temperatura, tem o mesmo comprimento inicial, né? No caso aqui, o disco feito de ferro e o orifício, né, feito, né, o orifício do alumínio, que ele se dilata parecido com um disco de alumínio, certo? Então, tem o mesmo comprimento inicial. Então, o que é que vai diferenciar a dilatação? Vai ser, né, o alfa. Então, quem se dilata mais, que tem um alfa maior, no caso o alumínio se dilata mais, porque, né, o alfa do alumínio é 2 vezes o alfa do ferro. Então, aqui nessa primeira situação, nessa primeira figura, quem vai se dilatar mais vai ser o alumínio. No caso, o orifício, né, ali do anel, né, que esse orifício vai se dilatar como se fosse preenchido com alumínio. Então ele vai se dilatar mais do que o disco de ferro. Então esse disco de ferro vai se soltar facilmente. Então, solta-se, né, o disco de ferro, certo? Daqui do anel de alumínio. Agora, na segunda situação, nós temos aqui o, né, orifício aqui do ferro. Esse orifício vai se dilatar, né, aqui, ó, como se fosse, né, preenchido com ferro, todo com ferro, certo? E dentro aqui eu tenho, né, o disco de alumínio, certo? Quem vai se dilatar mais? Vai ser o disco de alumínio. Logo o disco de alumínio vai se dilatar mais, vai ficar o que? Acochado, né, aqui no orifício, né, aqui do ferro, tá certo? Se fica acochado, então ele fica preso, certo? Não consigo tirá-lo, tá certo? Logo, a resposta aqui, turma, vai ser somente, né, o item B, apenas o disco de ferro se separar do anel de alumínio, certo? Vamos agora para a segunda. Você enche totalmente o tanque de gasolina do seu carro e o estaciona ao sol. Ao voltar, verifique que certa quantidade de gasolina derramou. Então você conclui que... Turma, nós vimos a dilatação dos líquidos e vimos que a parte que transborda nós chamamos de dilatação aparente, né, ó? Dilatação aparente, porque aparentemente foi aquele líquido que aparentemente foi aquele líquido que transbordou, que foi a dilatação real do líquido, né? Mas não foi. Por quê? Porque o recipiente também se dilatou, né? O recipiente, no caso aí, o tanque, né? Se estava cheio de gasolina, então, né, o tanque, né, e a gasolina, ao receber energia térmica, né, o tanque elevou, né, ali se dilatou, né, elevou o seu volume, e a gasolina também, certo? Então a gasolina, para transbordar, tem que preencher esse espaço adicional do volume criado pela dilatação, né, do tanque, e, né, para transbordar tem que se dilatar mais que a dilatação do tanque, né,
tá certo? Ao se dilatar mais que a dilatação do tanque, aí vai transbordar. Então, a resposta aqui correta seria o item C. A dilatação real da gasolina foi maior que a do tanque, certo? Então, a terceira aqui, quando o recipiente totalmente preenchido com o líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação. Nós vimos isso aqui. A parte que transborda significa a dilatação aparente. Turma, nós vimos aqui, a dilatação não sei o que do líquido é dada pela soma ou diferença. No caso, nós sabemos que é, né, o que? Que a dilatação real do líquido, né? Ó, a dilatação real do líquido é dada pela soma, né? De quem? Da dilatação do frasco e da dilatação aparente, certo? Então, a sequência correta seria aqui o item A, tá certo? Vamos aqui para a quarta. Quando o frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O volume do líquido transbordado mede a dilatação aparente do líquido. É claro, a parte que transborda é a dilatação aparente do líquido, né? Item D, na quarta, certo? Questão 5. Sobre a dilatação térmica dos corpos, é correto afirmar: a água, ao ser aquecida, sempre diminui de volume. No caso, a água, turma, ela tem uma dilatação diferente, né? Aqui, ó, eu tenho volume contra temperatura aqui em graus Celsius. Nós sabemos que existe esse gráfico aqui, ó, para o volume dependente da temperatura da água, né? Aqui, ó, nós vemos, né, que quando eu, né, aqueço a água de 0 a 4, né, o volume diminui. Mais de 4 em diante, o volume aumenta. Então, a primeira afirmativa está incorreta. Segunda, quando uma chapa metálica com um furo se dilata, né, o furo diminui. Não, nós vimos que pela dilatação, né, do sólido oco, que o furo também, né, ele se dilata, ele aumenta. Então, aqui está incorreto. Terceira, o aumento do comprimento de uma arte metálica é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. O que é ser diretamente proporcional? Significa que um aumenta, se um aumenta, o outro aumenta. Isso é verdade? É. Dependendo do comprimento inicial, né? Quanto maior o comprimento inicial, maior, né, o aumento do comprimento ou a dilatação, certo? Então aqui está ok, né? Isso nós vimos o que? Na equação da dilatação, né? Dilatação vai ser o alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação, certo? Então, somente a terceira é correta, somente a terceira, item C. Vamos para a sexta. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes M1 e M2 presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como um interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, como representado esquematicamente na figura 1. Quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva-se, fechando o circuito elétrico, como mostrado na figura 2. A tabela ao lado mostra o coeficiente de dilatação linear alfa de diferentes materiais. Considere que o material M1 é o cobre e o outro M2 deve ser escolhido entre os listados nessa tabela. Para que o circuito seja ligado com o menor aumento de comprimento, o material da lâmina M2 deve ser qual? Ora, toma. Para que essas barras aqui, ó, eu tenho aqui uma barra, né? A barra de baixo é o M1, que é o cobre, e o M2 deve ser escolhido, né? Aqui, que eu não sei, para que, né, ela curva-se para baixo, né, com o menor aumento de temperatura. No caso, para se curvar para baixo, essa lâmina tem que fazer isso aqui, ó, né? Ao fazer este movimento, né, o material de baixo se dilata este comprimento e o material de cima vai se dilatar, né, este comprimento aqui, ó. Ou seja, vai se dilatar mais. Então, o material M2, eu tenho que escolher ele para que se dilate mais, né? Qual é o material que vai se dilatar mais aí? Ora, se você verificar as duas barras, ó, ΔL é igual a o alfa, né, isso, vezes comprimento inicial, vezes a variação da temperatura. Se você verificar, as duas barras vão ter a mesma variação da temperatura, vão ter o mesmo comprimento, mas vão ter o que diferente? Alfa, né? Então, para ter uma maior dilatação, eu tenho que ter o maior alfa possível. E o maior alfa possível aqui na tabela vai ser o... Quem?
vai ser o alumínio. Resposta item B. Vamos para a sétima. Então vamos aqui, ó. Sabendo-se que a dilatação linear de uma barra de certo material de comprimento inicial LO, sujeita a uma variação da temperatura ΔT, é dada pela expressão LO vezes alfa vezes ΔT. Considere as seguintes afirmativas. A primeira. Então, turma, aqui, né, a equação que nós vimos, dilatação é... No caso, ele modificou aqui, né? Colocou primeiro o comprimento inicial, depois o alfa, depois o ΔT. Mas a ordem do fator não altera o produto, certo? Seria lá a nossa equação. Alfa vezes LO vezes ΔT, certo? Então vamos verificar isso aqui para cada afirmativa, né? Então a primeira, ó, barras de diferentes materiais. Se são diferentes materiais, eles têm alfas diferentes, porque cada material tem um alfa diferente, né? Vou colocar aqui, em vez de D, vou colocar assim, ó, diferente, certo? Sujeitas à mesma variação da temperatura. Então, a variação da temperatura aqui, ó, é igual, certo? Poderão sofrer a mesma variação de comprimento. Então, isso aqui, ó, variação de comprimento, né? É o ΔL. Poderão sofrer a mesma variação de comprimento, ó, poderão. Poderão. Turma, poderão é o quê? É uma possibilidade. E essa possibilidade é válida. Por quê? Porque ele não falou nada acerca do LO. Né? A dilatação ela depende de três coisas, do alfa, do comprimento inicial e da variação da temperatura. Né? Se ele não falou do comprimento inicial, é sinal que eu posso alterar ele, né, ao meu bel prazer, né? Ali de tal forma que, né, essa multiplicação aqui para qualquer material dê igual, certo? Então, mesmo tendo aqui, né, um material com alfa maior, né, tá certo? Eu posso ter, né, um outro material que tem um alfa menor, sendo que a dilatação dos dois dê igual. Basta eu fazer o quê? Basta eu alterar o comprimento inicial de cada um. De tal forma que o alfa do que tem um alfa, né, a substância que tem um alfa maior, eu posso compensar no comprimento, né? Tá certo? E o que tem um alfa menor é compensar no comprimento, ou seja, quem tem um alfa maior, eu usar um comprimento menor, e que tem um alfa menor, eu usar um comprimento maior, de tal forma que essa multiplicação, né, dos três termos dê a mesma dilatação. Beleza? Então vamos aqui para a segunda, né, utilizando aqui essa mesma equação, ó, ΔL igual a alfa vezes LO vezes ΔT. Então aqui, ó, para duas barras de diferentes coeficientes de dilatação. Então esse aqui, ó, é diferente, né? Sujeitas à mesma variação da temperatura, então mesma variação da temperatura. A que tiver maior coeficiente de dilatação, né? A que tiver maior coeficiente a que tiver maior coeficiente de dilatação, isso aqui, ó. Quem tiver isso aqui maior, né, sempre sofrerá uma maior variação do comprimento. Variação do comprimento, isso aqui, ó, maior. Então, sempre, turma, desconfie quando a questão fala em sempre, certo? Por quê? Porque nem sempre as coisas são como se parece. Então, no caso aqui, ó, a dilatação, ela depende de três coisas. Então, ele não falou no LO. Então, eu posso alterar, né, o comprimento inicial desses materiais com alfas diferentes, né, de tal forma que essa multiplicação aqui dos três termos dê igual. Ou possa acontecer que eu alterar o comprimento inicial de um material, certo? O que tem alfa menor tem uma dilatação maior do que tem um alfa maior. Basta eu alterar o comprimento inicial, já que ele não falou no comprimento inicial. Entendeu? Então, nem sempre. Então, a resposta aqui, ó, na segunda está incorreta. Então, eu falei que a primeira está correta, né? É claro que poderão, né, ter a mesma dilatação. Basta eu alterar aqui, né, os termos, né, conforme aqui, né, o LO, né, alterar o comprimento inicial, de tal forma que pode sim que dê igual, né? Mas a segunda, ele diz sempre, então nem sempre eu posso alterar ali o comprimento inicial, e pode ser que tenha um material, né, que tem um alfa menor, dê uma dilatação maior. Basta eu colocar o comprimento inicial bem maior para esse alfa menor, certo? E a terceira, eu vou fazer aqui, ó, ΔL igual a alfa vezes comprimento inicial vezes variação da temperatura. Para barras de mesmo material, então isso aqui, o alfa é igual, sujeito à mesma variação da temperatura, então variação da temperatura igual, certo? Quanto maior for o comprimento inicial da barra, quanto maior isso aqui, né,
maior será a dilatação. Então, maior o ΔL. Isso é verdade? É claro que é. Por quê? Porque ele falou dos 3 termos da dilatação. Fechou, né? Então, se isso aqui é igual, se isso aqui é igual, ora, se esse termo for maior, é claro que a resposta aqui, a dilatação, vai ser maior. Então, a terceira aqui tá show. Então, 1 e 3 seria a resposta. Então, item B. Vamos aqui para a 8ª. É muito comum acontecer de, quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, 2 deles ficarem emperrados, tornando-se difícil separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar o copo de dentro do outro se você fizer o quê? Turma, quando você coloca água quente no copo, né, essa água quente vai transferir energia térmica para o copo, as moléculas vão se agitar mais, né, vão se afastar umas das outras e o volume do copo vai aumentar. Quando você coloca água fria, né, o copo vai transmitir energia térmica para a água fria, né, vai diminuir a sua temperatura, as moléculas vão se agitar menos e vai se contrair. Então, no copo de dentro, te interessa que o copo se contraia, então água fria. E no copo de fora, te interessa que o copo se dilate, então água quente no copo externo. Então, a resposta aqui seria o item D. No copo interno, despejada água fria, e no externo, água bem quente, certo? Vamos para a 9ª. Uma lâmina bimetálica, aí tem um errinho aqui de português, né? É construída ou constituída, né? É construída, né? É construída, certo? Soldando-se uma lâmina de cobre, né? De coeficiente de dilatação linear, α1 igual a 17, né? Vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E uma de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear é 26 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual a diferença entre esses dois alfas? É que aqui, ó, o α1 é menor do que o α2, né? O α1 é 17 e o α2 é 26, certo? Então, o α2, que seria o coeficiente de dilatação do zinco, é maior. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a lâmina está reta e colocada na horizontal, como mostra a figura. Podemos afirmar o que, turma? Então, no caso aqui, turma, como eles têm, ó, aqui a dilatação, é comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Como essas, né, duas lâminas têm o mesmo comprimento inicial, vão sofrer a mesma variação da temperatura. Então, quem vai se dilatar mais, quem vai ter o alfa maior? Quem se dilata mais é o zinco, né? Quem tem o alfa maior é o zinco, que tem 26. Logo, o zinco que tem 26 vai se dilatar mais. Como ele se dilata mais, a barra vai se curvar para cima ao elevar a temperatura. Por quê, professor? Porque aqui, ó, no material de baixo, que é o zinco, ele sofre este aumento de comprimento, enquanto o material de cima sofre apenas este, certo? Então, o zinco se dilata mais. Então, a lâmina vai se curvar para cima, certo? Porque o zinco se dilata mais, então, item B, né? A 60 graus, a lâmina se curvará para cima, certo? 10ª, o fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto explica-se pela semelhança que existe entre os valores de que, turma? Então, no caso aqui, né, as barras de ferro, se elas se dilatarem mais do que, né, o concreto, vai rachar. Então, elas têm que ter uma dilatação parecida com, né, o concreto, né? E dilatação, nós vimos o que, ó? Comprimento inicial vezes alfa vezes delta T. Então, para a mesma variação da temperatura que ela sofre ali, certo? Tem o mesmo comprimento inicial, ou seja, a barra ali tem o mesmo comprimento de quem? Do orifício, né, que a barra está contida ali dentro do concreto, né? E esse orifício se dilata como se fosse o próprio concreto. Então, né, esse orifício com, né, essa viga, né, essa barra de ferro tem que ter a mesma dilatação, certo? Eles têm o mesmo comprimento, mas tem que ter a mesma dilatação. Para ter a mesma dilatação, né, tem que ter o mesmo alfa ou o mesmo coeficiente de dilatação linear. Então a resposta aqui é o item D, certo? 11ª. O gráfico mostra a variação do volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente de vidro que a contém, em função das temperaturas T grande. Supondo que a 4 graus Celsius o recipiente se encontra inteiramente cheio de água.
esta transbordará do recipiente se a temperatura da água e do recipiente assumirem quais valores, turma? Então, no caso aqui, turma, ele está dizendo que a 4 graus eu estou ali, ó, aqui com o mesmo volume, tá vendo, ó, da água e do vidro. Se eu elevar a temperatura, aqui, ó, por exemplo, em 8 graus Celsius, eu vou ter este volume aqui do vidro e vou ter este volume de água. Então, o volume de água é maior do que a do vidro, então transborda acima de 4. Abaixo de 4, vamos pegar aqui uma temperatura bem aqui, ó. Eu tenho esse volume de vidro e esse volume de água. Então, né, o volume da água é maior do que a do vidro, então transborda também. Então, ou acima ou abaixo de 4 graus Celsius transborda, então a resposta é o item E. Certo? Vamos aqui para a 12ª. Considere uma arruela de metal com raio interno RO, R'O e raio externo R'O, em temperatura ambiente, tal como representado na figura abaixo. Quando aquecida a uma temperatura de 200 graus Celsius, verifica-se o que? Turma, eu falei isso aí para vocês. Quando, né, eu tenho aí uma superfície com um orifício, né, o orifício se dilata como se fosse, né, preenchido pelo material, né, que o envolve. Então, tanto o raio interno como o externo, eles aumentam a resposta. Item C. Certo? Item C. Vamos aqui para a 13ª. Uma chapa metálica tem um orifício circular, como mostrado na figura, e está a uma temperatura de 10 graus Celsius. A chapa aquecida tem uma temperatura de 50. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do orifício faz o quê? Ora, ele aumenta continuamente, né? Porque esse orifício ele se dilata como se fosse preenchido com a substância que o envolve, certo? Ok, então vamos aqui para a 14ª. As moléculas da água no estado cristalino gelo se organizam em estruturas hexagonais com grandes espaços vazios. Ao ocorrer a fusão, essas estruturas são rompidas e as moléculas se aproximam umas das outras, ocasionando a redução do volume da substância. O aumento da densidade ocorre inclusive na fase líquida de 0 a 4 graus Celsius. O texto acima explica o conceito de que, como eu falei para vocês, que é a dilatação diferente da água, né? A dilatação anômala da água, certo? Item C. 15ª. Um bulbo de vidro conectado a um bulbo fino, um bulbo de vidro conectado a um tubo fino com coeficiente de dilatação desprezível, né? Ou seja, não se dilata, certo? Contendo certa massa de água na fase líquida, é mostrado abaixo em 3 situações de temperatura. Na primeira, o sistema está a 4 graus Celsius, na segunda a 1 grau Celsius e na terceira a 10 graus Celsius. Conforme a temperatura, a água, né, ocupa certa porção do tubo. Tal fenômeno é explicado pelo quê? Nós vimos que isso aqui é a dilatação anômala da água, turma, né? Em que o gráfico é aquele que eu falei para vocês, ó. Volume aqui, né? De tal forma que, deixa eu tirar aqui, ó, de 0 a 4 graus Celsius, né, o volume diminui e de 4 em diante o volume aumenta. Mas, se o volume aumenta, nós vimos aqui pela densidade, que é massa sobre o volume, né, volume e densidade, como estão em posições diferentes, ou seja, se eu dividir aqui a densidade por 1, a densidade está no numerador, né, e na sua fração o volume está no, quer dizer, a densidade na sua fração está no numerador e o volume na sua fração está no denominador, ou seja, em posições diferentes, posições inversas. Então, o que é que isso significa? Se o volume aumentar, a densidade vai fazer o inverso, a densidade vai diminuir, certo? E se o volume diminuir, a densidade vai aumentar. Então, no caso aqui, né, de 0 a 4, né, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. E fica máxima aqui em 4 graus Celsius, certo? Aqui a densidade máxima é em 4 graus Celsius. E a partir de 4, né, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então a resposta aqui, turma, seria o item, né, D, certo? Pelo aumento, então isso daí, né, essas diferenças de volume se explica pelo aumento da densidade de 0 a 4, né, seguido pela diminuição da densidade a partir de 4, certo? 16. Quando aquecemos determinada massa de água de 0 a 4 graus Celsius, ora, o que é que nós vimos aqui, ó? De 0 a 4, a densidade aumenta, certo?
e o volume diminui, certo? A densidade aumenta, o volume diminui. Ou o volume diminui, a densidade aumenta, item A, certo? O volume diminui e a densidade aumenta de 0 a 4. E a 17ª, a última, o gráfico ao lado mostra, que é abaixo, né, o comportamento do volume de determinada massa de água em função da temperatura. Analisando o gráfico, observamos que a densidade da água... Turma, a densidade da água, ela faz o quê? Ó? Seria a resposta, né, item D, não é isso? Ó? Porque ela aumenta a partir de 4 graus Celsius. Né? Nós vimos aqui, ó. Opa, professor, não, ela diminui. Né? Por quê? Porque a partir de 4 o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então tá errado aqui, não é o item D. Seria o item E, né? Aumenta de 0 a 4. Ó, de 0 a 4, o volume diminui e a densidade faz o que? O inverso, ela aumenta. Então, aumenta de 0 a 4, então é exatamente. Chegando ao pico aonde? Em 4, não é isso? Então a resposta é o item E. Turma, né? Eu agradeço a vocês. Então, até a próxima. Valeu. Até mais.